Olá a todos, boa noite. Daremos início agora à palestra sobre segundo Leonardo Carnal. Falou quântico e não é físico? Deveria calar a boca. Então, o que é quântico? Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Nara Corvelo, eu faço engenharia de produção pela Universidade Federal de Sergipe, na cidade de Aracaju, e sou coordenadora de projetos do NUSEP, que é o Núcleo de Estudantes de Engenharia de Produção de Sergipe também. Hoje daremos início a mais uma palestra da Semana Territorial Norte-Nordeste de Ciência e Tecnologia com o professor Bento Francisco dos Santos, que possui graduação em Física Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe em 2004 e mestrado em Física pela Universidade Federal de Sergipe em 2006. Além disso, o professor é mestre da Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe, a FANESE, situada também na cidade de Aracaju. Ele atua como coordenador de estágio da Faculdade Norte e Nordeste da Bahia, a FANEB, e também tem experiência na área de física. E o professor atua com maior ênfase em nanotecnologia e estrutura de sólidos, cristalografia, atuando principalmente nos seguintes temas: cálculo do tamanho de cristalino, espectroscopia de terras raras e ensino da física. E, além disso, ele também é presidente do Instituto de Pesquisa, Tecnologia e Negócio. E ele orienta alunos de algumas atividades nas sub-áreas de engenharia de produção, tais como gestão da qualidade, manutenção e desenvolvimento de produtos. E, por final, para acrescentar ainda mais ao seu currículo, ele é empresário do grupo de criação em experimentos de ciência e desenvolve equipamentos didáticos e também científicos na área de física, química também e engenharias, além de orientar startups. Então, com um currículo excelente, eu convido agora para compartilhar um pouco com a gente dos seus conhecimentos o professor Bento. Boa noite, professor Bento. Boa noite. É com prazer, Boa noite, viu? seja bem-vindo. Eu, particularmente, estou ansiosa por essa palestra para entender um pouquinho mais o que é quântico, para a gente compreender mais sobre esse assunto e, a partir de hoje, também ter um pouquinho de propriedade, né, para falar sobre isso. Com certeza, o senhor dará bastante dicas e nos ensinará com propriedade, né, sobre o tema. Ok, pessoal. Mais uma vez agradecer pela oportunidade de ministrar essa palestra, tá? Na Semana Territorial de Ciência e Tecnologia, tá? Com apoio do NUSEP, ok? E também com apoio da empresa a qual eu sou o gestor, que é o Grupo de Criação e Desenvolvimento de Ciências. Tá? O que me motivou a palestra foi o aí que está sendo gerado, né? Todo mundo agora está querendo falar que tudo é quântico, tá? Querendo usar essa palavra para algumas explicações do conhecimento religioso. Tá? Assisti uma palestra de Leonardo Carnal, tá? Leonardo Carnal, Leandro Carnal, perdão, sobre esse tipo de modismo. Tá? E ele disse que tinha lido um livro de física quântica, não tinha entendido nada e continuava sem entender, e tem pessoas que não liam e estavam achando que entendia alguma coisa. Tá? E ele, hoje ele é um historiador, aí também programa na CNN. Eu assisti uma entrevista e ele falou justamente essas palavras, que já até ficou circulando aí, que circula até hoje nas redes sociais. Tá? E falou quanto não é físico, deveria calar a boca. Tá? Então vamos entender de uma maneira mais lúdica o que é quântico, porque não é uma coisa assim tão simples de entender. Os físicos têm alguns questionamentos do entendimento, então é uma ferramenta muito mais matemática. Tá? Então não tem nada a ver com o que muitas pessoas falam aí objetivamente mecânica quântica, é totalmente diferente. Tá? E eu vou tentar explicar para vocês o que é da maneira mais lúdica possível, tá? sem com o cálculo. Tá? Okay? E ela está no nosso dia a dia o tempo todo. Tá? Então, as novas tecnologias só existem hoje graças à mecânica quântica. Okay? Então tá aí. Ó. Ela surge
no entre os séculos XIX, final do século XIX e início do século XX, tá? Porque até o século XX e até o início do século XX acreditava-se que não se havia nada, não podia ser descoberto mais nada. O que tinha que ser feito já tinha sido feito e o que se poderia ser fazer dali por diante era o quê? Criar equipamentos mais sofisticados, tá? A teoria de Newton já explicava tudo. Tá? Isso aqui é teoria clássica, né? Toda teoria que existe até 1900. Mas aí aconteceu o seguinte, esse daqui, chamado Planck, tá? Inclusive o filho com 18 anos morreu na Primeira Guerra Mundial, tá? Isso o abalou muito, tá? Que é o seguinte, o princípio da radiação do corpo negro, tá? É justamente um objeto com orifício, tá? Oco, tá? E que absorve toda a luz, ok? Toda a radiação, tá? Em temperaturas usuais. À medida que você eleva a temperatura, o que acontece? Vai ficando vermelho, amarelo e se aumentar ainda torna-se branco. Tá? O que acontece com os metais que a gente quer ver se você aquecer o metal aumentando a temperatura, à medida que você vai aumentando a temperatura, vai mudando de cor. Tá? Isso é o princípio da reação do corpo negro. É um corpo que absorve toda a energia luminosa, a radiação luminosa. Okay? E um outro erro que algumas pessoas pensam é que a luz é só que a gente enxerga. Não é bem assim. Tá? Okay? Isso contrariava a teoria até então. Tá? Porque isso aí foi observado por experimento. Tá? Então acontecia aqui. Ó. Então você tem intensidade, comprimento de onda. Tá? O que acontecia? Que os físicos acreditavam até então que à medida que você aumentava o comprimento de onda, tá? A intensidade da radiação diminuía. Isso aqui é a teoria clássica que se acreditava até 1900. Por meio de experimentos, foi o que aconteceu. Percebeu-se que isso era verdade. Para que o espectro, quando você para uma determinada temperatura, 1600 Kelvin, tá? O que acontecia com o comportamento do corpo? Uma determinada intensidade, ele tinha esse comportamento aqui. Quando você elevava a intensidade em função do comprimento de onda, ele tem esse comportamento aqui. Se você elevar ainda mais a intensidade da radiação, em função do comprimento de onda, tem essa intensidade. A coisa é discreta, não contínua como está aqui. Tá? E muda a temperatura. Depende da temperatura. Se você mudar a temperatura aqui, isso aqui é diferente. Tá? E já a teoria clássica que diz que isso não havia discrepância. Tá? Isso não acontece. Entendeu? Foi aí que houve uma discussão no final do século XX sobre isso aqui. Parte dos físicos não acreditavam nisso aqui. E não havia teoria para explicar. Aí é a grande questão. Os experimentos mostravam isso aqui, tá? Só que não tinha uma teoria para explicar. Aí foi que houve a necessidade de criar uma nova teoria, que é a teoria quântica, a teoria moderna, pós-1900. Tá? Explica esse comportamento aqui. E a equação é essa aqui, energia igual a frequência vezes uma constante, ou seja, energia igual a uma constante vezes frequência, aqui chamada constante de homenagem. Então aqui, Max Planck, tá? Que Einstein chamava de Max, tá? E essa aqui é a velocidade da luz, que é a qual a radiação, se propaga com a luz, que é a velocidade mais que existe na natureza. Não existe velocidade mais alta do que isso. E só quem já estudou ou não conhece, o comprimento de onda, o que acontece é o seguinte: a luz ela está na forma de onda. Tá? Nem sempre, tá? Ok? Acontece o que é comprimento de onda, a distância entre dois vales, tá? Ok? Ou duas cristas, como está aqui, ok? Tá? Aí você tem um comprimento de onda, ok? Aí fica a propagação de uma onda, velocidade de onda lambda, tá? Então, entre a teoria clássica e aqui a teoria moderna. O que foi que os físicos na época perceberam isso aqui? Achavam que o experimento estava errado. A teoria clássica era verdadeira. Que o experimento estava totalmente equivocado. Aí foi que aí eles tiveram que criar uma nova teoria para tentar explicar isso aqui. Aí foi que surgiu a ferramenta matemática, que é a teoria quântica, é uma teoria matemática. Usa matemática, ok? E aqui, só para vocês entenderem
entenderem, tá? Que é a base da teoria quântica também, o espectro de luz.